Então, pessoal, agora nós vamos pegar algumas situações, nós vamos considerar algumas situações onde nós iremos aplicar o conhecimento que nós vimos anteriormente. A questão de ângulos e assim por diante, quando for necessário. Aqui nós temos uma situação de equilíbrio. A figura mostra um plano inclinado de 10 metros de comprimento e 6 metros de altura. Um bloco de 100 kg é colocado no topo do plano, escorregando até a sua base com velocidade constante em linha reta. Olha, determine o módulo da força de atrito que impede o aumento da velocidade do bloco e o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano. Reparem que o bloco ele desce o plano com velocidade constante e em linha reta. Trata-se, portanto, de movimento retilíneo uniforme. Isso indica para a gente que trata-se de uma situação de equilíbrio, ok? É uma situação de equilíbrio. Vamos então resolver essa questão, ok? Considerando-a uma situação de equilíbrio. O primeiro passo para resolver um problema como esses é representar as forças que atuam no corpo. No caso, nós temos aqui o nosso bloco colocado no topo da rampa. Pessoal, eu vou trazer uma parte, vou reproduzir aqui uma parte da figura, ok? Para a gente poder fazer a representação das forças. Então reparem o seguinte, nós temos aqui o bloco no topo da rampa. Quais são, no caso, as forças que atuam sobre ele? Vocês irão perceber que as forças que atuam sobre ele são o peso, que é vertical e aponta para o centro da Terra, portanto, vertical para baixo. Nós teremos a força de sustentação do plano, a força de sustentação da superfície, que é a força normal. E temos uma força que impede, como diz o enunciado, o bloco de aumentar sua velocidade. Essa força que impede, que é contra o movimento, é a força de atrito. Quando você põe um bloco num plano inclinado, a tendência dele é descer o plano. A força de atrito é contrária a esse movimento. Portanto, ela é para cima. Atenção, a força de atrito ela é sempre paralela à superfície e aponta, isso é, tem um sentido contrário ao movimento. Bom, essas são as três forças que atuam em nosso bloco. Algumas pessoas podem pensar, professor, não tem uma força aqui que puxa o bloco para baixo? Não, não existe essa força que faz esse bloco descer a rampa. Ele desce em função do seu próprio peso, tá bem? Bom, quando a gente olha para essa figura, a gente pode perceber que não existem, forças opostas. E por que é importante a gente perceber ou detectar essas forças opostas? Pelo seguinte, que quando nós temos um caso de equilíbrio, a soma das forças que agem no corpo é zero. Isso significa, na prática, que as forças que forem opostas têm que se anular. E para elas se anularem, nós vimos nas operações com vetores que dois vetores só se anulam quando eles são opostos e eles possuem o mesmo valor, isso é, eles têm mesmo módulo, eles são iguais, beleza? Então nós não temos forças opostas. Forças opostas em equilíbrio são iguais. Quando nós não temos forças opostas, nós lançamos mão do artifício da decomposição de vetores. Nós vamos fazer a decomposição dos vetores para que apareçam essas forças opostas. Então vejam, para fazer a decomposição de vetores, nós precisamos de colocar em nossa figura os eixos coordenados, o plano cartesiano, XY. Como as retas x e y são perpendiculares, eu vou procurar aqui na minha figura se existem duas forças que são perpendiculares. Se você prestar atenção, a força de atrito é paralela à superfície. A força normal é perpendicular à superfície. Logo, a força de atrito e a força normal são perpendiculares. Logo, a força de atrito e a força normal são perpendiculares entre si. Portanto,
nós podemos colocar os eixos x e y sobre elas. Mas por que colocar o eixo x e y sobre duas forças perpendiculares? Pessoal, o que acontece é o seguinte: na decomposição de vetores, quando nós temos uma força sobre os eixos, uma força que está sobre um dos eixos, a gente não mexe com ela, a gente não decompõe ela. A gente só decompõe aquela força que estiver fora dos eixos. Tá ok? Então aqui no caso a normal está em cima de um eixo, que eu vou chamar aqui de eixo Y. A força de atrito está localizada em cima do eixo X, certo? Portanto, como o atrito está em cima do eixo X, a normal está em cima do Y, nós não iremos decompô-las. Nós vamos concentrar nossos esforços na força P, peso, que está aqui embaixo. Então eu vou fazer a decomposição dessa força peso. Como que a gente faz a decomposição? Nós fazemos usando a ponta do vetor peso, nós vamos fazer um tracejado até o eixo X. E faremos outro tracejado até o eixo Y. É como se a gente imaginasse a ponta do vetor peso sendo levada para os eixos X e Y. Então, se eu transportar a ponta do vetor peso para o eixo X, essa ponta ficaria aqui, ó. E aí, nós escurecemos o eixo X, tá ok? E desenhamos em cima do eixo X um vetor. Esse vetor é a imagem do peso no eixo X, também chamada de componente retangular do peso em X, ou de projeção ortogonal do peso em X. Bom, seja como for, essa imagem do peso em X, nós vamos dar a ela o nome de componente PX, tá ok? A mesma coisa eu faço no Y. Se eu trouxer a ponta do peso para o eixo Y, olha aqui, ó, eu vou colocar a ponta do vetor peso aqui e vou escurecer o eixo Y, construir em cima do eixo Y um vetor. Esse vetor que eu construí aqui no eixo Y é a imagem do peso em Y, que eu vou chamar aqui de PY, tá ok? Então repare, uma vez que eu fiz a decomposição da força peso em suas componentes PX e PY, eu posso observar agora na figura que eu tenho forças opostas. O objetivo da decomposição de vetores é fazer com que apareçam, né, as forças opostas. Então, se as forças opostas apareceram, como se trata de uma situação de equilíbrio, nós temos que a força resultante é nula, ou seja, que as forças opostas são iguais. Nessa figura é possível perceber que a componente PY está oposta, vejam, aqui está a componente PY. Ela é oposta à força normal. Como as forças opostas são iguais, então PY será igual a normal. O mesmo acontece com a componente PX do peso. A componente PX é oposta ao atrito. Portanto, como as forças opostas são iguais, nós temos que o PX será igual à força de atrito. Beleza? Bom, igualando as forças opostas, nós podemos então partir para o próximo passo, que é escrever as componentes PY e PX usando a linguagem matemática do seno e do cosseno. Quer dizer, usando essas duas operações matemáticas. Bom, para fazer isso, é necessário que a gente tenha um ângulo, né, por aqui afora, ou conheça pelo menos o seno de um ângulo, o que não aparece aqui na figura. Nós não temos um ângulo definido aqui nessa figura. Então eu vou fazer aqui o grande pulo do gato da questão. Eu vou destacar um ângulo, tá? E eu vou destacar por razões óbvias. Eu vou destacar o ângulo que está aqui no pé do meu plano inclinado. E vou chamar esse ângulo aqui de um valor genérico, um valor qualquer. Vou chamar, por exemplo, aqui de ângulo alfa, ok? Nós vamos chamar esse ângulo de alfa. Então repare, eu não sei quanto é esse ângulo alfa, mas eu não preciso saber o valor dele. Eu não preciso saber o valor dele
eu preciso saber quanto vale o seno e o cosseno desse ângulo alfa. Então nós vamos determinar aqui, lembrando da definição de seno. O que é seno? Nós vimos aí, né, nas aulas de matemática, vocês viram que o seno de um ângulo é dado pelo cateto oposto sobre a hipotenusa. Na minha figura, a gente percebe que o nosso plano inclinado é um triângulo retângulo. E vejam que o ângulo está olhando para esse lado aqui, que vale 6 metros. Esse lado de 6 metros está oposto ao ângulo. Esse lado de 6 metros é o nosso cateto oposto. Esse lado de 10 metros, que corresponde à nossa rampa, o nosso plano inclinado, é o lado maior do triângulo, portanto ele é a nossa hipotenusa. E temos aqui embaixo um lado desconhecido. Esse lado desconhecido é aquele lado que, junto com a hipotenusa, ajuda a formar o nosso ângulo alfa. Ele é, portanto, o nosso cateto adjacente. Bom, vamos por parte. Eu conheço o cateto oposto e conheço a hipotenusa. Então eu conheço o seno do ângulo. Porque o seno do ângulo alfa será o valor do cateto oposto, que neste caso aqui vale 6 metros, tá ok? Então vou colocar aqui, ó, 6 dividido pela hipotenusa, que vale 10. Isso nos mostra que o seno do ângulo alfa vale 0,6. Então vejam, eu conheço o seno do ângulo alfa. Agora eu vou tentar achar o cosseno do ângulo alfa. Lembrando que o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Mas e aí? Eu não sei quem é o cateto adjacente. Então nós vamos fazer o seguinte. Para a gente achar o cateto adjacente, nós vamos apelar aqui por uma operação que nós já conhecemos muito bem. E que operação é essa? Nós vamos utilizar nesse triângulo uma coisa que a gente chama de teorema de Pitágoras, tá ok? Para mim determinar quem é o cateto adjacente. Então, para responder a pergunta, quem é o cateto adjacente, nós vamos saber que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, beleza? Como eu não conheço o cateto adjacente, eu vou chamar ele aqui de x, beleza? Tá ok? Então vamos lá. Como é que funciona o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa, 10 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, 6 ao quadrado, mais x ao quadrado. Beleza? Então, eu vou ter aqui que 10 ao quadrado é 100, 6 ao quadrado é 36, mais x ao quadrado. Então, eu vou fazer uma pequena molecagem. Vou trazer o 36 para o lado de cá. Então, vai ficar aqui 100 menos 36 é igual a x ao quadrado. 100 menos 36, se você fizer a conta, dá 64. Isso é igual a x ao quadrado. Então, tirando a raiz quadrada dos dois lados, eu descubro, então, né, que o nosso x será a raiz de 64. Logo, o nosso x irá valer 8, beleza? Então, nessa figura, o cateto adjacente vale, na verdade, 8 metros. Bom, sabendo disso, eu consigo, então, calcular o cosseno do ângulo alfa. O cosseno de alfa, portanto, é 8 sobre 10. Assim sendo, nós temos que o cosseno do ângulo alfa é, portanto, 0,8. Estão aqui os valores de seno e de cosseno do ângulo. Bom, para que eu preciso desses valores de seno e de cosseno? Como eu já havia dito antes, nós fizemos a decomposição dos vetores, no caso aqui do vetor P em Px e Py, para que surgissem na minha figura forças opostas.
As forças opostas precisam surgir para que, no caso de equilíbrio, eu possa igualar essas forças opostas. Só que para determinar essas forças, nós precisamos escrever Px e Py na linguagem de seno e cosseno. Pessoal, quando se trata de um plano inclinado, nós já vimos que a gente pode ganhar um tempo. Pessoal, isso não é obrigatório, você pode determinar o ângulo sem problema nenhum. Mas para ganhar tempo, quando for uma situação de plano inclinado, você coloca o eixo Y em cima do normal, o eixo X em cima do atrito, ou seja, o eixo X paralelo ao plano inclinado. Quando isso acontecer, a gente pode, para ganhar tempo, a gente pode pegar o ângulo que está no pé da rampa, quer dizer, esse ângulo que está aqui, tá ok? E colocar esse ângulo entre o vetor P e sua componente ou sua imagem PY. Então, o nosso ângulo alfa, que está lá no pé do plano, ele está localizado exatamente aqui, ó. Eu vou mostrar depois por que isso pode ser feito, tá ok? É uma determinação de ângulo apenas. Mas vamos continuar a resolução do exercício. Uma vez que eu coloquei o ângulo aqui, nós vimos o seguinte. Nós pegamos aí, né, uma brincadeira, uma maneira mais rápida de escrever Px e Py usando seno e cosseno. Lembrando que, ao olhar essa figura, a gente percebe que o Py, o ângulo alfa, toca no Py. A gente vê claramente, né, que o ângulo alfa encosta aqui no Py. Então, como o ângulo alfa encosta no Py, a gente diz que o Py está com ângulo. O ângulo alfa, por sua vez, não encosta no vetor ou na componente Px. Portanto, a gente diz que o ângulo alfa, tá, não toca em Px, ou seja, o Px está sem o ângulo alfa. Py está com o ângulo alfa, Px está sem o ângulo alfa. E aí a gente usa, né, para lembrar mais facilmente, que sem se refere a seno e com se refere a cosseno. Então o Py é a imagem de P e ele está com o ângulo alfa. O Px é a imagem de P e ele está sem o ângulo alfa. Beleza? Então vejam, utilizando essa brincadeira do com cosseno, sem seno, eu escrevi aqui o Py, P cosseno, Px igual a P seno. Então eu vou utilizar, já que eu conheço o seno e o cosseno, eu vou utilizar esses valores para determinar os valores de Py e de Px, tá ok? Bom, para não embolar muito aqui em cima, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse Px e esse Py, ok? E vou trazer aqui para baixo, tá beleza? Então agora nós vamos fazer o seguinte, vamos calcular Px e Py. Quanto valem Px e Py? Muito simples, né? Quem é o Py? O Py será o valor do peso. Uai, eu tenho o valor do peso? Olha pessoal, a gente tem o valor do peso. Não está explícito, mas a gente pode calcular o valor do peso desse bloco. Repare que na questão nos diz que o bloco tem uma massa, ok? E essa massa vale 100 quilos. Ora, se eu conheço a massa, eu conheço o peso, portanto, eu posso encontrar o valor do peso. Como que eu vou achar o valor do peso? Fácil. Deixa eu deixar um espacinho aqui para mim calcular o valor do peso. Ó, o peso, a gente sabe, né? Respondendo aquela pergunta, por que que todo mundo come pão? Porque pão é muito gostoso. Então a gente sabe que para calcular o peso de um corpo, pão é muito gostoso. Aí está. Lembrando que o peso é o produto da massa do corpo pela gravidade. Como o bloco tem 100 quilos, nós vamos multiplicar esses 100 quilos pelo G,
que é 10. E aí nós temos aqui um peso que vale 1000. Lembrem-se, forças são dadas em Newton, de acordo com o sistema internacional. Eu vou suprimir as unidades durante o cálculo para tornar menos confuso, tá, a resolução da questão. Já que o peso vale 1000, nós vamos utilizar o valor desse peso para determinar Px e Py. Então, Py ele é dado pelo valor do peso, 1000, multiplicado pelo valor do cosseno. Repare, nós achamos o cosseno aqui em cima. O cosseno vale 0,8. Então, nós temos aqui 0,8. Se você pega 1000 e multiplica por 0,8, deixa eu fazer aqui no cantinho, 0,8 vezes 1000. 8 vezes nada é nada, 8 vezes nada é nada, 8 vezes nada é nada, 8 vezes 1 é 8. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Então nós sabemos que 1000 vezes 0,8 vai nos dar o valor de 800 newtons. Repare, consegui calcular aqui agora o valor da componente PY. Para que serve esse valor da componente PY? Olha, como eu escrevi aqui em cima, as forças opostas são iguais. Portanto, encontrando o valor de PY, eu encontro automaticamente o valor da força normal, uma vez que a normal é igual ao PY. Portanto, eu vou registrar isso aqui. Como a força normal é igual à força PY, eu descobri que a força normal, que é exercida do plano sobre o bloco, ela tem o valor aqui de 800 newtons. Pimba! Achei o valor de uma das forças que está atuando sobre o bloco. Usando o mesmo artifício, eu vou calcular aqui agora o valor da componente Px. Então vejam que o Px é dado pelo valor do peso multiplicado pelo seno do ângulo. O seno do ângulo nós calculamos aqui em cima. Repare, o seno do ângulo é 0,6. Então o peso será 1000 vezes 0,6. Análogo a 1000 vezes 0,8, nós podemos fazer aqui no cantinho, 1000, 0,6, 6 vezes nada é nada, 6 vezes nada é nada, 6 vezes nada é nada, 6 vezes 1, 6. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Portanto, chegamos aqui que o Px irá valer 600 newtons. Repare, eu achei o valor de Px. Mas para que serve o valor de Px? Volto aqui em cima e chamo a atenção de todos. No caso de equilíbrio, as forças opostas são iguais. Reparem que Px é a força oposta ao atrito. Como as forças opostas são iguais, eu já escrevi isso aqui, o atrito tem o mesmo valor do Px. Então eu vou registrar isso aqui de uma vez. Olha só que bacana. Se Px é 600, eu sei que a força de atrito também valerá 600 newtons. Bom, para que eu calculei, o valor da normal e o valor do atrito? Repare, a questão nos pede, determine o módulo da força de atrito. Pronto, achei a força de atrito. A força de atrito, aqui no meu caso, valerá 600 newtons. Está encontrada a força de atrito. Só que a questão nos pede mais uma coisa. Ela nos pede o valor do coeficiente de atrito entre o bloco e o plano. Ora, pessoal, como é que a gente calcula o coeficiente de atrito? Bom, para determinar o coeficiente de atrito, nós vamos ter que fazer o seguinte. Nós vamos ter que lembrar que o atrito ele possui uma expressão que nos permite calculá-lo. Essa expressão do atrito ela é a seguinte. Lembrem-se, a força de atrito é dada por um coeficiente de atrito, que é uma constante, multiplicado pela intensidade da força normal. Então, o atrito depende da normal entre o plano e a superfície, entre o plano e o bloco. Então, por isso que para ter atrito, é necessário que os dois corpos estejam em contato. Beleza? Bom, olha que coisa interessante. Para achar o coeficiente de atrito, eu preciso de conhecer o valor da força de atrito, que está aqui,
e o valor da força normal, que também está aqui. Por isso que eu achei a força normal. Então vamos achar quem é o atrito? Bom, quem é o coeficiente de atrito? O atrito eu já sei que vale 600. O coeficiente de atrito eu não conheço. A normal, por sua vez, vale 800. Trazendo a normal para o outro lado, ela está multiplicando, eu vou trazê-la para cá dividindo. Logo eu tenho 600 dividido por 800. Isso vai ser o meu coeficiente de atrito. Então vejam, aqui é uma situação em que a gente pode fazer algumas simplificações. Né? Eu tenho 0 aqui em cima, 0 aqui embaixo, 0 em cima, 0 embaixo. Portanto, para me achar o coeficiente de atrito, basta eu dividir 6 por 8. Pessoal, vamos dividir então 6 por 8. 6 não divide por 8, coloca aqui um 0, 0, 60 por 8 cabe 7, 7 vezes 8, 56. 10 menos 6 dá 4. Tirei 1 daqui, né, para jogar para cá. 5 menos 5 dá 0. 4 não divide por 8, acrescenta um 0. 40 por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40, portanto não sobra nada. Olha que bacana, acabamos de determinar aqui agora o nosso coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito vale, no caso, 0,75. Qual é a unidade do coeficiente de atrito? Pois bem, o coeficiente de atrito não tem uma unidade, tá certo? Ele é chamado de grandeza adimensional. Toda grandeza adimensional não tem uma unidade de medida. É o caso do coeficiente de atrito. Mas por que isso acontece? Olha, pessoal, porque na verdade, quando nós calculamos o coeficiente de atrito, nós dividimos aqui, nós fizemos a divisão de duas forças. Então nós dividimos, eu disse que eu ia suprimir as unidades para simplificar as contas. Então estou suprimindo. Mas na verdade eu tenho 600 newtons dividido por 800 newtons. Da mesma forma que eu simplifiquei 0 em cima, 0 embaixo, 0 em cima, 0 embaixo, eu também simplifico newton em cima com newton embaixo. Portanto, como eu cancelei as unidades de medida, não sobra nada. Como não sobra nada, o coeficiente de atrito é, portanto, uma grandeza adimensional. Então tá aí, beleza? Nós temos aqui então o valor do coeficiente de atrito. Como a questão nos pede para determinar qual é a força de atrito e quanto vale o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano, nós terminamos assim a resolução da questão. Reparem que é uma questão mais bem elaborada. Ela não nos dá valores de seno e cosseno, mas nos dá condições de determinar valores de seno e cosseno. Veja que para determinar esses valores de seno e cosseno, eu precisei também de utilizar o teorema de Pitágoras, porque eu conhecia duas medidas do nosso triângulo, faltando então a terceira. Para determinar essa terceira, eu usei a relação de Pitágoras para chegar ao valor dela. E aí, após usar esse teorema de Pitágoras, foi possível calcular o cosseno do ângulo, que aqui no caso deu 0,8. Com os valores de seno e cosseno, eu pude calcular o valor das componentes Px e Py e igualar essas componentes às forças normal e atrito. Utilizei a força de atrito e a normal para calcular, portanto, o coeficiente de atrito. É um exercício trabalhoso, reparem que é um exercício longo, mas é um exercício que, utilizando um pouquinho de paciência e o conhecimento que nós temos em matemática, ele é possível de ser resolvido. Beleza? Ótimo. Tem mais um exemplo aqui esperando a gente, né? Mais um exemplo que envolve, no caso, um plano inclinado. É um exemplo mais simples, porém um exemplo similar ao anterior. Tá beleza? Então vamos lá. Saca só. O carregador deseja levar um bloco de 400 newtons de peso, já temos o peso, até a carroceria de um caminhão, a uma altura de 1,5 m, utilizando-se de um plano inclinado de 3 metros de comprimento, conforme mostra a figura.
Desprezando o atrito, não tem atrito. A força mínima com que o carregador deve puxar o bloco, enquanto este sobe a rampa, será em Newton de... Então nós vamos aqui calcular apenas uma coisa: a força da pessoa sobre o bloco. Beleza? Primeiro, nós vamos fazer uma representação das forças que agem no bloco. Então, se você observar bem, nós temos as seguintes forças. Bom, eu vou pegar aqui, né, a figura, ok? Vou transpor uma parte dela para cá. Nós temos a rampa, nós temos o bloco, e eu vou fazer a representação das forças. Que forças que agem no bloco? Nós temos a força, nós temos a força peso, ok? Vertical para baixo. Nós temos a força peso vertical para baixo. Nós temos a força normal, ok? Que aqui é perpendicular ao plano, beleza? Tá aqui a força normal. E temos a força aqui para cima puxando, que é, no caso, a tensão da corda. Vejam que essa tensão, ela é causada pelo puxar, pela força do homem. Se o homem não estivesse puxando a corda, não haveria essa tensão. Então, de fato, a gente sabe que a tensão na corda é causada pela força do homem, pela força do carregador, pela força da pessoa. Tá ok? Bom, representei as forças. A força que me interessa é a força do homem, que no caso aqui está sendo representada pela nossa tensão. Então, o exercício pede para a gente procurar quanto vale a tensão com que o homem puxa a corda, que por sua vez puxa bloco. Beleza? Nós vamos agora resolver essa questão. Olhando aqui de novo para a nossa figura, nós não temos forças opostas. Não há uma força oposta ao T, não há uma força oposta ao N, não há uma força oposta ao P. Quando isso acontece, nós lançamos mão aí do artifício da decomposição de vetores. E aí nós vamos colocar aqui em nossa figura, tá, os eixos X e Y, para a gente poder utilizar a decomposição de vetores e identificar quem são as forças opostas. Como o eixo X e o eixo Y são perpendiculares, eu vou colocar o Y de novo em cima da força normal e vou colocar o X paralelo ao plano em cima aqui da força de tensão. Beleza? Como eu coloquei os eixos em cima de duas forças, essas duas forças eu não faço a decomposição delas. Eu decomponho apenas aquela força que está fora dos eixos. E aí então eu vou fazer aqui agora, tá, pessoal, a decomposição da minha força peso. Reparem que só a força peso é que está fora dos eixos. Então eu vou decompor aqui a nossa força peso. Vamos fazer um tracejado da ponta do vetor peso até o eixo Y e outro tracejado da ponta do vetor peso até o eixo X. Vou construir em cima de X e Y dois vetores. Aqui está um dos vetores, ok? Esse vetor que eu acabei de construir aqui é a imagem de P em cima do eixo X. Então, ele é a minha imagem PX, ou a minha componente PX. Da mesma forma, eu vou construir aqui um vetor em cima do eixo Y, com a ponta aqui onde chegou, né, o nosso pontilhado. Esse vetor que está aqui em cima do eixo Y, ele corresponde à imagem do peso sobre o eixo Y. É o nosso PY. Preste bem atenção na figura agora. Se você reparar a figura, você irá perceber que agora existem forças opostas. A normal, por exemplo, está oposta ao PY. O PX
está oposto ao T. Não me interessa a força normal. Aqui na questão só me pede para calcular a força do homem, que por sua vez é a tensão. Então eu vou concentrar meus esforços em achar quanto vale esse T. Bom, pede-se aqui para a gente ter a força mínima. A força mínima para que a pessoa consiga puxar esse bloco para cima do caminhão. Pessoal, a força mínima é aquela que faça o bloco subir, ok? E essa força mínima é aquela que fará o bloco subir com uma velocidade constante. Por que com uma velocidade constante? Olha, se a gente observar aqui, ó, se a tensão for maior que o peso, que é essa componente Px, repito, se a tensão for maior que Px, nós temos mais força para cima. O bloco subirá a rampa e como a força de cima está maior, esta força vai provocar um aumento da velocidade do bloco. A força mínima é aquela que irá manter o bloco subindo, porém com velocidade constante. E aí, essa força mínima, que faz o bloco subir com velocidade constante, ela irá acontecer, lembre-se que velocidade constante é uma situação de equilíbrio. Então essa força mínima irá acontecer quando as forças Px e T forem iguais. Ou seja, ela irá acontecer quando nós tivermos a situação de equilíbrio. Tá ok? A força mínima irá acontecer na situação de equilíbrio. Aí alguém pode argumentar, poxa professor, mas se o T for igual a Px, o bloco não vai ficar parado? Ora, uma coisa importante. Um objeto em repouso tende a permanecer em repouso. Mas um objeto em movimento tende a permanecer em movimento com velocidade constante em linha reta. A inércia. Então, para começar a fazer o bloco subir, o carregador tem que fazer uma força T maior que Px. Uma vez que o bloco entrou em movimento, só para fazer ele subir até o alto da rampa, eu posso fazer com que a tensão seja igual ao Px, porque aí eu tenho equilíbrio. E no equilíbrio, um objeto em movimento continua em movimento, retilíneo e uniforme, mas continua em movimento, tá ok? Então, para manter o corpo em movimento, numa situação de movimento retilíneo e uniforme, eu só preciso que as forças Px e T sejam iguais. Bom, então nós vamos fazer o seguinte. Para a gente achar o T, eu preciso de saber o Px. Para mim saber o Px, eu preciso então escrever Px usando a linguagem de seno e cosseno. Caramba, não tenho seno e cosseno. A questão não me deu seno e cosseno. Mas ela me deu dados que me permitem chegar a seno e cosseno. Então vejam, primeiro, note. O carregador deseja levar um bloco de 400 newtons até a carroceria do caminhão a uma altura de 1,5 m. Então, vejam, eu conheço a altura do caminhão. Uai, e daí? Uai, se você conhece a altura do caminhão, você conhece isto aqui, ó. Você sabe que isso aqui vale 1,5 metro. E repare que, no caso, o plano inclinado tem 3 metros de comprimento. Então eu sei que este lado daqui, ó, esta extensão aqui do plano, tem 3 metros de comprimento. Ora, eu não sei qual é o ângulo de inclinação do plano. Nem preciso saber. Eu só preciso saber o seno e o cosseno dele. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou marcar aqui na minha figura, vou dar um zoom para vocês poderem enxergar melhor. Então vejam, eu estou colocando aqui na minha figura, tá? O plano tem 3 metros de comprimento, 1 metro de altura. Eu vou destacar aqui, ó, este ângulo aqui, que eu vou chamar aqui só para diferenciar da questão anterior de ângulo θ. Então tem aqui um ângulo θ. Eu preciso saber quanto que é esse θ? Não. Eu só preciso saber quanto vale o seno desse ângulo θ. E no caso eu sei que seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então no caso, veja só, como é que eu vou achar o seno de θ?
que é o cateto oposto? É o lado do meu triângulo que está do lado contrário do ângulo. Então veja, o ângulo está aqui, ó. O ângulo está aqui, ó, à esquerda. O oposto dele é o lado de 1,5. Tá ok? 1,5 m de altura. Então esse 1,5 aqui, ó, corresponde ao meu cateto oposto. E o plano é a minha hipotenusa. Logo, eu sei, portanto, que o seno será o cateto oposto 1,5 dividido pela hipotenusa, que é 3. Poxa, pessoal, 1,5 dividido por 3, cara, 1,5 é metade de 3. Então, o seno aqui do ângulo será 0,5. Você pode fazer a conta, tá? Você pode vir aqui, ó, 1,5 dividido por 3. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Ignora a vírgula. 15 dividido por 30 não é possível dividir. Acrescenta um 0, 0, 150 dividido por 30 cabe 5. 5 vezes nada é nada, 5 vezes 3, 15. Sobra nada, viu? 0,5. Achei o seno do ângulo. Uma vez que eu conheço o seno do ângulo, eu vou usar de novo aquele nosso artifício já conhecido. Qual o artifício no caso? Vou diminuir aqui agora o zoom para eu poder voltar para a figura. Quando a gente está trabalhando com plano inclinado, você pode achar o ângulo sem problema nenhum. Mas, para ganhar tempo, quando nós temos um plano inclinado e nós conhecemos o ângulo de inclinação do plano, o ângulo que está aqui, ó, na base do plano, o ângulo do pé do plano, ao passar o eixo Y em cima do normal e o X paralelo ao plano, eu posso, para ganhar tempo, pegar esse ângulo que está aqui e escrevê-lo aqui na minha figura, onde entre o peso e a componente PY. Depois eu mostro mais uma vez, já mostrei em sala várias vezes, mas no último exercício eu mostro aqui de novo por que esse ângulo vai para aí. Então esse ângulo aqui, ó, é o meu ângulo θ. Então se você observar bem, repare, o ângulo θ está encostando aqui na componente PY, mas ela não encosta na componente PX. Então o PY está com ângulo. O PX está sem ângulo, com cosseno, sem seno. Então o PX é na verdade uma imagem de P e ele está sem o ângulo θ. Beleza? Olha, para me achar PX eu preciso saber o seno, mas eu sei o seno. E olha que legal, para me achar PX eu preciso saber o peso. Eu também sei o peso, porque olha aqui, ó, a questão nos deu que o bloco tem um peso, veja aqui, ó, o peso do bloco é 400 newtons. Então, meus amigos, companheiros, colegas, quase irmãos, eu posso chegar aqui que o PX será o valor do peso 400 vezes o valor do seno do ângulo, que eu calculei aqui, ó. E esse seno vale, portanto, 0,5. Então, a componente PX é 400 vezes 0,5. Se eu pegar 400 e multiplicar por 0,5, eu vou ter 5 vezes nada, nada, 5 vezes nada, nada, 5 vezes 4, 20. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Então, o meu PX irá valer 200 newtons. Mas repare que coisa interessante. Eu não disse aqui em cima que para subir o bloco com a menor força possível é aquela situação em que o bloco suba com velocidade constante, portanto, situação de equilíbrio. Então a tensão tem que ser igual à força do homem. Mas note que a tensão também é igual à força oposta, a tensão é igual a PX. Se o PX vale 200, eu sei que a tensão também valerá 200 newtons. E como a tensão é a força do homem, eu descubro que a força do homem também vale 200 newtons. Assim sendo,
A menor força que fará o bloco subir a rampa com velocidade constante será essa força de 200 newtons. A resposta, portanto, corresponde aqui à alternativa C da questão. Pronto, finalizamos aí a resolução de mais um exercício envolvendo plano inclinado. Beleza? Então, notem de novo que não é uma questão trivial. É uma questão que precisa de algumas considerações. Primeiro, nós precisamos, sem dúvida alguma, representar as forças, decompor o vetor para encontrar as forças opostas. Encontradas as forças opostas, nós igualamos essas forças opostas. Uma vez que igualamos, determinamos as componentes do vetor utilizando seno e cosseno. Reparem que a questão não nos deu seno e cosseno, mas nos deu uma maneira de achar seno e cosseno. Aqui nesse caso eu precisava só do seno, então eu só calculei ele. E vocês viram que o seno eu calculei usando a relação matemática que me permite o cálculo do seno, que é cateto oposto sobre hipotenusa. Achei o seno, escrevi a componente Px em função desse seno e calculei a componente Px. Como a componente Px era igual à tensão, eu achei o valor da tensão. E como a tensão era igual à força do homem, eu achei a força do homem, resolvendo, portanto, a questão. Beleza? Vamos agora para mais uma questão. Então, pessoal, nós vamos resolver aqui mais um exemplo da aplicação de decomposição de vetores a uma situação que envolve a aplicação da primeira lei de Newton, tá? Ou seja, o equilíbrio de um corpo. A figura mostra uma esfera de massa igual a 20 kg em repouso sobre uma calha em formato de L. Um dos lados da calha está inclinado em 30 graus em relação à horizontal. Represente todas as forças que atuam sobre a esfera. Calcule os módulos das forças normais aplicadas à esfera por cada um dos lados da calha. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Bom, mas o que vem a ser uma calha? Bom, pessoal, isso é uma calha. É uma espécie de bica que recolhe a água da chuva proveniente dos telhados. Bom, a questão pede para representar as forças que atuam sobre a esfera. Nós temos na esfera a presença da força peso, que é vertical para baixo. Tá ok? Então aqui está a força peso. Lembrando que cada lado da calha representa uma superfície, e aí então cada lado desta calha, cada superfície desta calha, irá exercer na esfera uma força normal. Lembre-se, a força normal sempre aponta contrária à superfície, perpendicular a ela. Então, vamos chamar aqui de superfície 1 e vamos chamar aqui de superfície 2. A superfície 1 irá exercer na nossa bola uma força normal que aponta nessa direção e nesse sentido. É uma força normal N1 inclinada para a direita e para cima. A superfície de número 2 vai exercer nesta esfera uma força normal nessa direção e nesse sentido. Portanto, será uma força normal N2 que nós temos aqui inclinada para a esquerda e para cima. Estas são as duas forças normais exercidas cada uma por um lado da calha. Note que não há presença de cordas, então nós não temos aqui a força de tensão. A bola presa pelos lados da calha não pode se mover nem para a direita nem para a esquerda. Então, como diz o próprio enunciado da questão, ela está em repouso. Logo, nós temos aqui uma situação em que não há a força de atrito. As possibilidades de movimento da bola seriam escorregar, descer o lado 2 da calha indo para a esquerda. Ela não pode porque o lado 1 não deixa.
Outra possibilidade seria a bola escorregar o lado 1 e descer para baixo, para a direita. Porém, o lado 2 da calha não deixa. Então a bola está presa entre esses dois lados. Como não existe a probabilidade, não existe a intenção, a tendência em movimento, não há força de atrito. Tá certo? Muito bem. Então vamos lá. Estão representadas as forças que agem sobre a esfera. Agora, nós temos a tarefa de calcular o módulo destas forças. A primeira delas, muito simples, é a força-peso. A força-peso nós já sabemos, né? Pão é muito gostoso. Então, o peso da bola, no caso, que tem uma massa de 20 quilos, multiplicado pela aceleração da gravidade, que tem um módulo igual a 10, nos dá um peso de 200 newtons. Pronto, já sabemos o módulo da força-peso. Bom, reparem que não é pedido na questão o módulo da força-peso, mas é claro que nós iremos precisar do módulo dessa força para determinar aquilo que a questão pede, que são os módulos das normais. Beleza? Bom, então vamos melhorar aqui a nossa figura e vamos fazer uma representação dessas forças separadamente para a gente poder realizar o procedimento de decomposição e cálculo do valor dessas normais. Bom, então pessoal, eu vou pegar aqui, eu vou fazer uma figura que junte estas três forças, ok? Dentro do meu sistema de plano cartesiano. Lembrando que para passar, né, o meu sistema de plano cartesiano, para fazer a decomposição de vetores, nós vamos escolher duas forças que façam entre si um ângulo de 90 graus. Neste exemplo que nós temos aqui, se vocês observarem com atenção, percebam que os lados 1 e 2 da calha formam entre si um ângulo de 90 graus. Consequentemente, nós podemos garantir que as forças N1 e N2 também formam entre si um ângulo de 90 graus. Beleza? Então, se N1 e N2 formam entre si um ângulo de 90 graus, nós podemos passar sobre essas forças os nossos eixos X e Y do plano cartesiano. Eu vou escolher aqui aleatoriamente, vou passar em cima da normal N2, tá ok? O eixo Y. E em cima da normal N1, eu vou colocar então o eixo X. Beleza? Então vejam, N2 em cima de Y, N1 em cima de X, ó, N1 em cima de X, N2 em Y. E reparem que a força-peso não está em cima de nenhum dos eixos. Será a força-peso aquela que nós iremos decompor. Um detalhe importante é que aqui nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro. O peso está no terceiro quadrante. Eu vou fazer essa figura de novo, ok? De forma que a gente consiga enxergar essas três forças de uma maneira um pouco melhor. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui então o meu eixo Y, ok? Vou colocar aqui o eixo X e vou representar neste meu sistema de eixos as forças que agem sobre a esfera. N2 em Y, N1 em X, peso no terceiro quadrante. Então vamos lá. Aqui ó, essa aqui é a nossa força N2. Aqui nós temos a força N1. E aqui no terceiro quadrante nós temos a nossa força peso. Então vejam, N2 em Y, N1 em X e peso no terceiro quadrante. É isso que nós temos aqui, ó. N2 em Y, N1 em X, peso no terceiro quadrante. Beleza? Bom, para a gente fazer a decomposição de vetores, a gente precisa de um ângulo, né? Para ser colocado aqui na força peso. Ou entre o peso e o eixo X, quer dizer, eu preciso de um ângulo aqui,
ou entre o peso e o eixo Y. Eu preciso de um ângulo aqui. Vamos determinar esse ângulo. A figura aqui em cima nos mostra uma confusão e reparem que o ângulo de 30 graus ele está aqui embaixo, ó, tá certo? Então, eu vou convidar a todos para prestar atenção no seguinte. Vamos fazer a jogada da localização do ângulo. Onde esse ângulo está. Então prestem muita atenção porque eu vou fazer uma bagunça muito grande nessa figura. Então observem o seguinte. Percebam inicialmente que se você tiver bons olhos, você consegue ver um triângulo retângulo formado entre esse ângulo de 30 graus e alguns pontilhados que foram feitos na figura. Eu vou destacar esse triângulo retângulo. Então vejam, aqui ó, se eu pego aqui este lado, esse pedacinho da calha, se eu pego aqui esse pedacinho do meu eixo Y, e se eu pego esse pontilhado dado aqui na própria figura, eu consigo enxergar na minha figura um triângulo retângulo. Que triângulo retângulo é esse? É esse que está aqui, ó, ok? Isso é um triângulo retângulo. Pô, Claudinho, como é que você prova que isso é um triângulo retângulo? Olha, o eixo Y está sendo perpendicular a esse lado 2 aqui da calha. Isso significa que aqui ó, nós temos um ângulo de 90 graus. De fato, trata-se de um triângulo retângulo. E vejam, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Logo, se aqui nós temos um ângulo de 30 graus, que foi dado na figura, ok? Esse ângulo aqui, ó, 30 graus. E aqui nós temos um ângulo de 90, então, consequentemente, aqui nós temos um ângulo de 60 graus. Reparem que esse ângulo de 60 graus, ele não está localizado entre a força-peso, que está aqui, ó, tá ok? E nenhum dos eixos. Mas, se a gente observar um pouco mais a figura, nós conseguimos enxergar um outro triângulo retângulo. E é por isso que eu estou pedindo bastante atenção, porque nós vamos bagunçar muito essa figura. Se você observar bem a figura, você consegue ver outro triângulo retângulo. Cadê esse triângulo retângulo? O triângulo retângulo está aqui, ó. Pegue a força-peso. Vou fazer um risco aqui ao lado dela, ó. Pega aqui a força-peso, beleza? Desça ela até aqui. Pegue este pedaço aqui, ó, do tracejado que nós já utilizamos. E agora pegue aqui, ó, o nosso eixo Y. Se você observar essa figura, um tanto quanto bagunçada, porém ainda visível, se você observar esta figura verde, você consegue perceber que isso é um triângulo retângulo, tá? Como eu vou avacalhar a minha figura, eu vou colocar aqui embaixo para mostrar para vocês que aqui está o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Então vejam, se aqui está o ângulo de 90 graus e aqui nós temos o ângulo de 60 graus, vejam, aqui está 90, aqui está 60. Percebam que esse 90 é em relação a esse triângulo, ok? Verde, que eu separei aqui, ó. Então, se aqui é 90 graus e aqui 60 graus, então significa dizer que esse ângulo que está aqui, ó, aqui, ele é um ângulo de 30 graus. Mas olha só que bacana. Esse ângulo de 30 graus, se você observá-lo, você irá perceber que esse ângulo é exatamente localizado entre a força-peso e este lado aqui, ó, essa linha tracejada aqui, ó. Mas essa linha tracejada que eu estou destacando aqui com a mãozinha, né? Ela representa o nosso eixo Y na figura. Então vejam, eu tenho aqui o eixo Y passando em cima da normal N2, esse lado aqui do nosso triângulo verde, e tenho aqui a força-peso. Veja que entre o peso e o eixo Y existe então o ângulo de 30 graus. Complexo, né? Mas a ideia é essa, é você enxergando triângulos retângulos ou enxergar ângulos que são alternos internos e, através disso, você então determina onde está um ângulo que nos permita realizar a decomposição de vetores. Então nós já sabemos aqui agora
que entre o peso e o eixo Y existe um ângulo de 30 graus. Eu vou escrever esse ângulo aqui agora. Então vou colocar aqui, ó, o nosso ângulo de 30 graus. Decompondo o peso, nós vamos ter aqui, ó, a imagem do peso em Y, que será o nosso PY. E aqui para cima nós vamos decompor o peso, criando a sua imagem no eixo X. Portanto, é o nosso PX. Reparem agora que, olhando para essa figura, né, nós somos capazes de escrever as imagens, as componentes, as projeções do peso, utilizando a linguagem matemática do seno e do cosseno. Notem que o PY, né, o PY está aqui, ele está com o ângulo. O PX está, portanto, sem o ângulo. Então, se o PY está com ângulo, nós temos que o PY é a imagem do P com o ângulo de 30 graus. Ao mesmo tempo, sabemos que o PX é a imagem de P sem o ângulo de 30 graus. Vejam, está escrito, né, cada uma das componentes está escrita utilizando a linguagem de seno e cosseno. Agora, quando nós analisamos essa figura, reparem que a decomposição de vetor é feita para que a gente possa identificar na figura forças que são opostas. E lembrem-se que quando um corpo está em equilíbrio, as forças opostas são iguais. Isso porque a soma das forças que agem no corpo tem que dar zero. Então, se as forças opostas são iguais, nós temos aqui que o N2, que está vertical para cima, é oposta ao PY, que é vertical para baixo. Ao mesmo tempo que a N1, que é horizontal para a direita, é oposta ao PX, que é horizontal para a esquerda. Vejam, eu tenho aqui agora um sistema de equações matemáticas. N2 igual a PY, N1 igual a PX. E eu sei que PY é P cosseno de 30 e PX é P seno de 30. Vamos então resolver esse sistema de equações. Bom, reparem que nós conhecemos o peso da esfera, que foi calculado aqui, tá certo? O peso da esfera é 200 newtons. Deixa eu diminuir um pouco o zoom para a gente poder enxergar melhor. Está aqui 200 newtons. Eu vou substituir aqui, ó, nessa expressão de PY o valor do peso e o seno de 30. Aí eu vou concluir então que o PY vale 200 newtons, o cosseno de 30 é 0,87. Então, nós sabemos que o nosso PY é o resultado desta multiplicação que está aqui. Então vamos fazer essa multiplicação. 200, 0,87 e vamos determinar assim o valor de PY. 7 vezes nada é nada, 7 vezes nada é nada, 7 vezes 2, 14. 8 vezes nada é nada, 8 vezes nada é nada, 8 vezes 2 dá 16. Fazendo aqui a adição, 0, 0, 4, 6 e 1, 7, desce esse 1. 2 casas depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula. Portanto, o nosso PY vale 174 newtons. Vejam que se PY vale 174 newtons, nós determinamos automaticamente o valor da normal N2, uma vez que ela é igual ao PY. Assim sendo, a força normal N2 exercida pela calha sobre a bola, essa força irá valer 174 newtons. Pronto, encontramos o valor de uma das normais que atuam sobre a esfera que está em repouso sobre a calha. Agora, determinando o valor de Px, nós vamos então calcular o valor da outra normal, ou seja, o módulo da outra normal que a calha exerce sobre a esfera. Então, o Px, nesse caso,
irá valer o módulo do peso, que é 200, multiplicado pelo seno de 30, que é 0,5. Realizando essa conta, 200 vezes 0,5, nós vamos determinar o valor de Px. 5 vezes nada é nada, 5 vezes nada é nada, 5 vezes 2, 10. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Então, o Px irá valer exatamente 100 newtons. Logo, se o Px vale 100 newtons, o Px tem o mesmo valor da normal N1 que a calha exerce sobre a esfera. Assim, se Px vale 100 newtons, nós podemos concluir que o N1, que é a força da calha sobre a esfera, também irá valer 100 newtons. Repare que agora nós temos aqui o valor, ou seja, o módulo da força N2, e temos aqui também o módulo da força N1. Assim sendo, nós calculamos, os módulos das forças normais aplicadas à esfera por cada um dos lados da calha. É isso que a questão nos pede. Tá ok, pessoal? Bom, vamos passar agora para outra questão sobre equilíbrio de um ponto material que envolve decomposição de vetores. Na figura, o corpo suspenso tem um peso de 100 newtons. Os fios são ideais e têm pesos desprezíveis. O sistema está em equilíbrio estático, repouso. A tração na corda AB em newtons vale? Bom, essa é uma questão relativamente simples, Nós estamos interessados aqui apenas em achar a tensão de uma das cordas. Entretanto, nós vamos achar todas as forças que agem para sustentar esse pequeno corpo que tem um peso de 100 newtons. Reparem que a questão já nos dá o peso do corpo, portanto, não é necessário calcular, Então nós temos aí, de cara, que o peso do corpo é 100 newtons. Fazendo a representação das forças que agem no corpo, nós temos, primeiro, no corpo P que está suspenso, nós temos a presença de duas forças. Uma delas é o peso do corpo, a outra é a tensão da corda que sustenta esse corpo. Eu vou chamar essa tensão aqui agora de tensão T1, certo? Consequência disso, eu vou estar nomeando aqui agora esta corda de corda 1. Esta aqui eu vou chamar de corda número 2. E esta aqui, por sua vez, será a nossa corda de número 3. Beleza? Reparem que a corda que está sendo referida na questão é a corda AB. Portanto, essa corda AB aqui, é aquela que eu chamei aí de corda 2. Note que até agora eu desenhei apenas a tensão da corda 1, então eu não tenho ainda representada a tensão da corda 2. Para representar a tensão da corda 2, nós vamos considerar este ponto que está aqui, que é o nó. Ou seja, o ponto de ligação das três cordas. Então, neste nó, nós vamos ter as seguintes forças. A tensão da corda que está aqui embaixo, no caso, a tensão da corda 1. Lembrem-se que a tensão de uma corda sempre aponta para o lado que a corda se encontra. Nós temos aqui para cima a tensão da corda BC, que no caso aqui eu chamei de corda 3. Beleza? E temos aqui inclinado para cá, nós temos a tensão, ok? Da corda AB, no caso, a tensão da corda 2. Repare, a questão quer saber apenas qual é o valor de T2, tá ok? Ou seja, a tensão da corda AB. Nós iremos calcular de todas as cordas. Bom, consequência aqui, nós fizemos aqui a representação das forças e eu vou aproveitar essa figura aqui mesmo para a gente fazer também, a colocação dos eixos X e Y.
Notem que para colocar o plano cartesiano, os eixos x, y, nós vamos escolher duas forças que formam entre si o ângulo de 90 graus. Reparem que, de acordo com a figura da questão, nós temos aqui a corda BC, tá ok? Nós temos aqui a corda BC e temos aqui a corda AB. Reparem que entre a corda BC e a corda AB existe aqui o ângulo de 90 graus. Consequentemente, nós sabemos, sem problema nenhum, que aqui, neste ponto aqui, existe um ângulo de 90 graus. Assim sendo, eu vou escolher passar os eixos X e Y em cima dessas duas cordas, em cima da tensão T2 e a tensão T3. Assim, olha só, eu vou colocar em cima da T2, tá? Nós vamos colocar aqui o eixo X e em cima de T3 eu vou colocar aqui, o eixo Y. Beleza? Bom, agora reparem o seguinte. Nós temos, para fazer a decomposição das forças, nós temos que identificar aqui um ângulo para poder decompor a tensão T1. E aí, para identificar esse ângulo, nós vamos fazer o seguinte, saca só. Nós vamos olhar aqui na nossa figura e tentar identificar o ângulo que a gente precisa para essa força T1, tá ok? Para fazer isso, pessoal, eu vou copiar essa figura aqui embaixo, tá ok? Dá um Ctrl C, um Ctrl V aqui, para a gente poder fazer o seguinte, saca só. Eu vou rabiscar essa figura toda, tá beleza? E aí eu quero que vocês prestem atenção. Bom, vamos primeiro colocar os eixos. Os eixos estão aqui, Esse aqui, a corda BC, vai estar o eixo Y. E na corda AB vai estar o meu eixo X. Agora percebam o seguinte, vejam muita atenção aqui agora. Se você observar, aqui tem um ângulo de 30 graus, aqui tem um ângulo de 60 graus. Aqui o de 30, aqui o de 60. Beleza? Primeiro eu vou dar um zoom aqui na figura, para a gente poder enxergar direitinho. E aí eu vou mostrar para vocês o seguinte. Eu vou passar aqui duas linhas, tá ok? Duas linhas verticais. Prestem muita atenção nessas linhas. Essas linhas eu estou inventando, tá ok? Então, uma das linhas verticais será aqui, em cima da nossa corda AB. Esta linha aqui, A outra linha vertical vai ser colocada aqui, Muita atenção para a determinação desse ângulo. Olha aqui, beleza? Reparem que agora a gente consegue perceber, nesse ponto aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Se aqui são 60 graus, então esse pedacinho aqui irá valer 30 graus. Beleza? Agora reparem o seguinte, esse ângulo de 30 e esse ângulo aqui, tá? Esse ângulo de 30 que está aqui e este ângulo que eu acabei de desenhar aqui, este e este, são dois ângulos que a gente chama de ângulos correspondentes. Dois ângulos correspondentes são automaticamente iguais. Portanto, aqui nós temos um ângulo de 30 graus. Reparem que esse ângulo de 30 graus é justamente um ângulo feito entre a corda 1 e, no caso aqui, o nosso eixo Y. Então, entre a corda 1 e o eixo Y, existe um ângulo de 30 graus. Ora, se entre a corda 1 e o eixo Y existe um ângulo de 30 graus, nós temos, então, que entre a tensão T1 e o eixo Y, irá existir esse mesmo ângulo de 30 graus. Então, nós temos aqui, neste ponto, ok? Eu vou representar aqui o ângulo de 30 graus. Beleza? Então, vou desmanchar aqui agora em cima esse ângulo de 90. Bom, já que nós temos o ângulo aqui, nós podemos, então, decompor a tensão T1. Uma parcela dela em relação ao eixo X, nós vamos ter para cá a imagem de T1 em X, que é o T1x, ou seja, a projeção de T1 em X. E vamos ter aqui a projeção ou a imagem de T1 em Y. Está aqui, o nosso T1y.
Reparem que, observando esta figura, e a gente pode ver um pouquinho melhor aqui, né? Nós podemos perceber que o T1Y, veja, o T1Y aqui, ó, está com ângulo. E o T1X aqui está sem ângulo. Portanto, eu posso escrever que o T1Y, ok? É a imagem de T1 com ângulo cosseno de 30. E o T1X é a imagem de T1 sem o ângulo, isto é, sem 30. Beleza? Reparem que, identificando o ângulo, já foi possível escrever T1, Y e T1X usando a linguagem matemática do seno e cosseno. Outra observação que é importante é que nós temos aqui forças opostas. Quando há um equilíbrio, as forças opostas são iguais. Então nós podemos concluir que o T3, ok? Que a tensão T3 é igual ao T1Y. E, portanto, a tensão T2 é igual ao T1X. Está aí. T3 igual ao T1Y, T2 igual ao T1X. Portanto, para a gente achar aquela tensão que é pedida na questão, isto é, a tensão da corda AB, que eu chamei de 2, basta a gente descobrir quem é o T2, ou seja, quanto vale o T1X. E ver, o T1X é T1 seno de 30. Vamos resolver aqui então. T1X é T1 vezes o seno de 30. Repare, portanto, que o T1X será o T1 multiplicado por 0,5, pois 0,5 é o seno de 30. Mas vejam que para achar o T1X eu preciso saber o valor do T1. E eu não sei o valor de T1. Ou melhor, nós sabemos o valor de T1. Vamos voltar aqui em cima? Olha, quando a gente olha para essa primeira figura que está aqui, a gente percebe que o T1 é oposto ao peso. Forças opostas são iguais no equilíbrio, apenas no equilíbrio. Então daqui eu tiro que o T1 tem o mesmo valor do peso, ou seja, que o nosso T1 irá valer também 100 newtons. Repare que eu tenho o valor de T1. Consequentemente, substituindo o valor de T1, nós temos que o T1X será T1 100 vezes 0,5. E se você pegar o 100 e multiplicar por 0,5, você terá então 100, 0,5. 5 vezes nada, nada, 5 vezes nada, nada, 5 vezes 1 é 5. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula, ou seja, o nosso T1X irá valer 50 newtons. Pessoal, para ganhar tempo, multiplicar por meio é o mesmo que dividir por 2. Logo, se o T1X vale 50 newtons, nós concluímos que a tensão exercida pela corda 2 vale 50 newtons. E a tensão da corda 2 é justamente a tensão da corda AB, aquela que é pedida na questão. Assim sendo, nós sabemos que a resposta para essa questão é, de fato, a letra C, que está aqui, ó. Tá ok? 50 newtons. Porém, como eu disse, vamos determinar todas as forças. Nós já sabemos quanto é o peso, quanto é o T1, sabemos agora quanto é o T2 e agora descobriremos quanto será o T3. Lembrando que o T3 é o T1Y, que é T1 cosseno de 30. O T1Y irá valer, portanto, 100 vezes 0,87, cosseno de 30. O T1Y irá valer, então, se você pegar 100 e multiplicar por 0,87, nós teremos o seguinte: 7 vezes nada é nada, 7 vezes nada é nada, 7 vezes 1, 7. 8 vezes nada é nada, 8 vezes nada é nada, 8 vezes 1, 8. Somando, nós temos 0, 0, 7 com 0 é 7, nada com 8 é 8.
duas casas depois da vírgula, duas casas depois da vírgula. O T1Y é, portanto, 87 newtons. Como o T1Y é igual ao T3, e a gente viu isso aqui, ó, né? O T3 é igual a um T1Y, nós podemos escrever aqui, então, que a tensão 3 corresponde a 87 newtons. Essa tensão T3 é justamente a tensão da corda BC, da figura que está aqui. Então vejam, nós temos a tensão da corda BC, que é 87 newtons, a tensão da corda AB, que é 50 newtons, e a tensão da corda 1, ok? Que é, no caso, 100 newtons. Está feita a questão. Nós vamos resolver agora a última questão desse vídeo, tá ok? A figura mostra um peso de 44 newtons suspenso no ponto P de uma corda. Os trechos AP e BP da corda formam um ângulo de 90 graus. E o ângulo entre BP e o teto vale 60 graus. Qual é o valor em newtons da tensão, ou melhor, da tração no trecho AP? Quer dizer, a pergunta da questão deseja que nós calculemos a tensão aplicada por esta corda aqui. Vou utilizar a própria questão para fazer a representação das forças. Então nós temos aqui, ó, uma tensão aqui, beleza? Essa tensão é a tensão AP da corda. Nós temos aqui uma outra tensão, que no caso é a tensão da corda PB, certo? E nós temos aqui, ó, para baixo, uma outra tensão, que é a tensão daquele pedacinho de corda que segura o corpo P. Vou chamar só de tensão mesmo. Então vejam, no corpo P existem duas forças. A tensão T, que o sustenta através desse pedacinho de corda que tem aqui em cima, e o peso do próprio corpo, lembrando que nesse caso o T é o mesmo valor do P. E como o peso do corpo é 44 newtons, nós temos que o T valerá então 44 newtons. Ótimo. Pronto. Vamos agora tentar determinar aquilo que a questão pede, que é a tensão do trecho AP da corda. Ou seja, essa tensão que está aqui, ó. Para resolver essa tensão, nós vamos fazer aqui na nossa figura a representação dos eixos XY. Repare que a tensão PB e a tensão AP, elas formam entre si 90 graus. Então vou colocar aqui, ó, nesse ponto, o eixo Y, ok? Passando em cima da tensão PB, e vou colocar aqui, ó, na tensão AP, o eixo X. Beleza? Ótimo. Repare que a tensãozinha T está fora dos eixos. Nós teremos então que calcular ou decompor essa tensão que eu chamei de tensão T. Para decompor a tensão T, nós precisamos de identificar um ângulo entre ela e o eixo X ou entre ela e o eixo Y. Como determinar esse ângulo? Bom, nós vamos fazer o seguinte. Olha, a ideia é identificarmos um triângulo retângulo na figura ou podemos identificar dois ângulos que são alternos internos, alternos externos, colaterais, correspondentes, enfim. Vamos tentar identificar esses ângulos aqui. A maneira talvez que seja mais simples, eu acredito que vocês irão concordar, talvez que seja esta aqui. Eu vou bagunçar a figura inteira, então prestem atenção. Para a gente poder ver melhor, vamos dar um zoom aqui na figura. E eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar uma linha pontilhada aqui embaixo, ó. Essa linha tracejada aqui. Vocês estão percebendo essa linha? Então vamos lá. Reparem comigo, se você observar aqui, nós temos um pequeno triângulo retângulo, que é formado por esse tracejado que eu acabei de fazer aqui agora. Aqui, ó, a corda AP e esse trecho aqui da parede. Esse triângulo aqui, ó, se a gente observar para ele,
todo mundo consegue perceber que ele é um triângulo retângulo. Beleza? Ótimo. Olha, outra informação. Nós temos aqui em cima uma figura de 4 lados, é um quadrilátero. Notem que aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Aqui nós temos também um ângulo de 90 graus. Lembrem-se que num quadrilátero a soma dos ângulos tem que dar 360 graus. Então, se aqui tem 90 e aqui tem 90, nós já temos 180 graus. Logo, esse ângulo de 60 somado com este aqui também tem que dar 180 graus. Ou seja, esse ângulo aqui vale 120 graus. Se a gente olhar um pouquinho mais, nós percebemos que se a gente continuar esse ângulo aqui, nós fechamos nesta curva inteira que aqui está, nós temos um ângulo de 180 graus. Portanto, se aqui é 120, nós temos que esse pedacinho aqui de baixo irá valer 60 graus. Tá ok? Agora reparem comigo, prestem atenção. Se aqui é 60 graus, eu consigo então perceber que este ângulo que está aqui, ó, ele é de 30 graus. Então vejam, no meu pequeno triângulozinho retângulo aqui, nós temos 90, 60 e 30. Caramba, vejam que esses ângulos ainda não estão onde nós queremos. Nós queremos achar um ângulo entre a tensão e o eixo Y, ou a tensão e o eixo X. Vamos caminhar até lá. Então vejam, esse ângulo de 30 que eu acabei de representar aqui, ó, esse ângulo de 30 que eu acabei de representar aqui, e este ângulo que está aqui, ó, tá? Quer dizer, esse ângulo de 30 aqui e esse ângulo aqui são chamados de ângulos opostos pelo vértice. Dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, eles têm o mesmo valor. Portanto, isso aqui, ó, corresponde a 30 graus. Mas se você observar bem, entre esse tracejado aqui preto e a nossa corda que sustenta o corpo, existe um ângulo de 90 graus. Então, se aqui nós temos um ângulo de 30, significa que este trecho aqui, ó, corresponde a um ângulo de 60 graus. Veja, eu tenho um ângulo agora entre a tensão e o eixo X. É o que eu preciso. Eu vou representar esse ângulo, então, na minha figura. E olha, eu vou fazer essa figura separada e vou representar esse ângulo de tal forma que a gente possa vê-lo muito bem. Então, veja, nós temos os eixos, ok? Nós temos o eixo Y e temos o eixo X, ok? Sobre o eixo X, nós temos a tensão AP, que está virada para este sentido. Aqui está a tensão AP. Repare, é essa tensão que está representada aqui. No eixo Y, eu tenho a tensão, que eu chamei ali de tensão PB. Ok? E nem em X, nem em Y, mas no primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante, nós temos aqui a nossa tensão T. Lembrando que entre a tensão T e o eixo X, vejam, entre o T e o eixo X, nós temos aqui, ó, um ângulo que foi descoberto e que vale, no caso, aqui 60 graus. Vejam que eu já posso decompor a tensão. Eu vou decompor a tensão em relação a X, em relação a Y. Então, aqui em X, eu vou ter a componente Tx de T. E aqui em Y, eu vou ter a componente Ty de T. A questão nos pede para calcular apenas quem é a tensão AP. Note que a tensão AP é oposta à componente Tx de T. E, por fim, essa componente Tx, repare que a componente Tx
está com ângulo. Portanto, Tx é a imagem de T com o ângulo de 60 graus. Olha que bacana! Já podemos calcular quanto vale a tensão AP, que é aquilo que a questão nos pede. O Tx vale, portanto, o valor de T, que é 44 newtons, veja que ele está aqui, multiplicado pelo cosseno de 60, que é meio, 0,5. Assim sendo, se a gente realizar essa conta, 0,5 vezes 44, 5 vezes 4, 20 vão 2, 5 vezes 4, 20 com 2, 22. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Sabemos que o Tx vale, portanto, 22 newton. Para ganhar tempo, pessoal, multiplicar por meio é o mesmo que dividir por 2. 44 dividido por 2, 22. Assim, como o TAP é igual ao Tx, então a tensão do trecho AP da corda vai valer 22 newtons. É isso que a questão nos pede. Quanto vale a tensão? Aqui está. Ó. Qual é o valor em newtons da tração no trecho AP da corda? A tração no trecho AP é de 22 newtons. Bom, com a resolução dessa questão, nós finalizamos esse vídeo aí, né? Que nos mostra algumas aplicações da decomposição de vetores para a determinação de força em corpos que se encontram em equilíbrio. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, pessoal!